E para nos ajudar a compreender melhor este assunto, junta-se agora em direto por videochamada Tiago André Lopes, professor de Relações Internacionais da Universidade Portugalense. Boa noite, professor. Vamos começar naturalmente pelo massacre de Bucha. Que mais provas são necessárias para rotular o que ali aconteceu como um crime de guerra? Boa noite. As provas para rotular como crime de guerra, em princípio, não serão precisas muito mais, porque há de facto já ampla documentação visual e até fotográfica sobre isso. Agora, há aqui que termos em conta uma questão muito importante. Se isto não for tipificado como parte da moldura de crime de genocídio, tendo em conta que nem a Ucrânia nem a Rússia são signatárias do Estatuto de Roma, isto não produzirá consequências propriamente relevantes do ponto de vista jurídico. E, portanto, podemos estar de facto perante um crime de guerra que depois não produz efeitos concretos, porque nenhum dos Estados está sob a jurisdição do Tribunal Penal Internacional por não serem signatários do Estatuto de Roma. E o que é preciso ser feito, professor? Nesta fase, obviamente que é preciso duas coisas. Eu sei que vai parecer um pouco estranho, mas é preciso acelerar a diplomacia, é preciso voltar para a mesa negocial e voltar fisicamente. Portanto, a negociação tem que voltar possivelmente para a Turquia, com Kuleba e com Lavrov, frente a frente, a discutirem aquilo que estava a acontecer a semana passada. Portanto, com medidas de reforço de confiança política de parte a parte, e é preciso, a partir de agora, que surjam mediadores com capacidade ativa e não apenas com capacidade reativa. Já percebemos que nem a Ucrânia nem a Rússia estão com capacidade de negociar sozinhas, já percebemos que os dois lados têm alguma dificuldade em chegar a acordo e, portanto, é necessário, de facto, um mediador ativo, e a Turquia até o momento tem feito esse papel, mas há outros que poderão fazer esse papel. Ainda ontem, por exemplo, a Liga Árabe ofereceu-se conjuntamente como um mediador. A OSCE já poderia também ter sido ativada. Portanto, há de facto outras opções para que a diplomacia acelere o seu caminho e leve pelo menos a um cessar-fogo geral. Voltando aqui à questão dos crimes de guerra e da questão do genocídio que falava, como é que as entidades internacionais podem de facto fazer com que este crime passe a ser de genocídio, como estava a dizer, e acabe com Putin em tribunal? Isso é um processo difícil de acontecer? Honestamente é muito complicado, e há aqui duas razões. Primeiro que tudo porque o ciclo político da vida de Putin poderá terminar antes do caso chegar a julgamento. Portanto, estes casos demoram algum tempo a reunir prova, a firmar prova, inclusive fazer a validade da prova. Portanto, este caso não ficará fechado em menos de 5 anos, pelo menos. E, portanto, há que ter isso em conta também, até a julgar por casos similares que tivemos no passado, como a Guerra dos Balcãs ou, por exemplo, a Guerra Civil na Costa do Marfim. Portanto, primeiro que tudo, firmar a prova. E depois o problema aqui é o crime de genocídio tem uma partícula que diz intencionalidade. Terá que se provar que houve intencionalidade da Rússia quando matou estes cidadãos, que essa intencionalidade não teve nada a ver só com o conflito, mas que foi especificamente por serem ucranianos. E que o Volodymyr Zelensky falava hoje dessa intencionalidade. Exatamente, e foi por isso, aliás, e nisso foi muito inteligente o discurso de Zelensky. Foi um discurso, se notaram, muito gráfico e muito visual nas imagens que ele usou, termos como degolar, termos como mortes, portanto, e isto é para dar esta noção de que estas mortes não foram apenas baixas civis, não foram mortes aleatórias de uma guerra, que acontecem, por muito dantescas que as imagens sejam. Eu relembro que nós temos outras guerras em curso que também produzem este tipo de imagens, e portanto o Iémen, a Síria continuam a acontecer. Agora, é óbvio que isto tem uma geografia mais próxima de nós, Europa, é normal que isto nos choque um pouco mais. Professor, Zelensky questionou o papel das Nações Unidas. Era esperado que a ONU fizesse mais? Era esperado, não era por causa da arquitetura da ONU. Nós não nos podemos esquecer que a Rússia tem poder de veto e, portanto, tem capacidade, obviamente, para bloquear a ONU em todos os níveis de ação e de intervenção e, portanto, ninguém esperava propriamente que a ONU tivesse aqui um papel muito ativo. Há, contudo, obviamente, aqui dois outros fatores. Ponto 1, aquela movimentação de ontem dos Estados Unidos tentarem tirar, por exemplo, a Rússia do Conselho para os Direitos Humanos, é uma medida pouco consequente, mas eu percebo a ideia diplomática por trás. Mas depois há outra questão, que é como é que se tira a Rússia do Conselho de Segurança, como é que se bloqueia o poder de veto se não está previsto na Carta das Nações Unidas esse tipo de medidas. E sabendo isso, uma vez que a Rússia é uma das forças invasoras, torna-se um bocadinho difícil aqui uma medida que desse outro músculo à ONU. De resto, e só para fazer esta ponto que eu acho que é relevante, não nos esqueçamos que em 2007
a ONU foi muito clara que não havia espaço para os Estados Unidos entrarem no Iraque, e a verdade é que nós vimos os Estados Unidos entrarem no Iraque de qualquer maneira. E, portanto, nesse aspecto, o que tem que acontecer depois disto, e nós na Academia temos feito esse debate nos últimos 20 anos, é de facto e efetivamente uma reformulação do modo como a ONU funciona e talvez repensar o Conselho de Segurança. Muito bem. Tiago André Lopes, muito obrigada pelo contributo e pela participação Obrigado, neste Fala Boa Portugal. tarde. Boa noite. Obrigado, boa noite.